Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o Marco Fernandes, pesquisador do Instituto Tricontinental. Tudo bem, Marco? Tudo ótimo, Miguel. Bom estar de volta aqui. Maravilha. Marco, me diz uma coisa, você está onde agora? Eu estou em Pequim. Estou em casa em Pequim. É isso aí. Está aí. No coração do dragão, né? No olho do dragão. Num dos centros do novo mundo multipolar. Exatamente, o mundo está mudando. Sabe que hoje eu até fiz uma postagem no X, né? Novo nome do Twitter, porque foi eleito, teve a votação para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. E o pessoal observou que a China teve 124 votos, quer dizer, 154 votos, enquanto que a França teve 153 votos. A China teve mais votos que a França, que é a pátria é considerada a pátria dos direitos universais, né, dos direitos do homem, em função da Revolução Francesa. Então, ela sempre ficava na frente, em primeiro lugar, como um país símbolo dos direitos humanos. Apesar de que a gente conhece a história que não é muito bem assim, né? Mas o negócio que a China... Pergunta para o povo do Sahel lá o que eles acham dos direitos humanos da França. É isso que eu ia falar. Mas é interessante que a China ela teve mais votos. Então, realmente, muita coisa está mudando. E um dos assuntos que eu queria conversar com você, a gente vai conversar em uns 20 minutos sobre vários assuntos, tudo que você quiser falar. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos tempos, não só a mim, do mundo, né, o lançamento do novo celular da Huawei, que acabou se tornando um fato geopolítico. Eu lembro que a gente conversou no programa, eu perguntei, Marco, essa história dos microchips, eles estão asfixiando a China. Aí você falou para mim, que a China, pois é, né, tá difícil, a China está fazendo muito investimento em microchip, virou uma mobilização nacional para inventar esse microchip, para descobrir esse microchip aí. Né? Vamos inventar. E é muito interessante porque a história chinesa é cheia dessas conquistas, né? A própria... que a China tentar asfixiar a China de tudo quanto é jeito, desde a Revolução Chinesa. A China ela sofreu sanções durante décadas. Foi muito tempo, e agora mais essa sanção americana. Os Estados Unidos ele proibiu qualquer empresa do mundo de vender chip para a China. A Huawei quase fechou as portas, passou por um momento difícil, uma das maiores empresas do mundo que precisava de microchip para fazer o celular. E aí, há alguns meses atrás, pouco tempo, tem um mês atrás, eu acho, que ela lançou um novo modelo de celular com um microchip chinês, tecnologia 100% chinesa. Aí eu queria saber como isso foi recebido na China e como você analisa o sentido geopolítico disso. Ótimo, Miguel. Muito bom você resgatar essa conversa que a gente fez há alguns meses. Eu lembro bem dela. E de fato, assim, acho que isso é aqui foi uma notícia... Primeiro que, assim, vamos começar com a ironia, né, do anúncio. O anúncio foi feito justamente na semana em que a Gina Raimondo, que é a secretária de Comércio dos Estados Unidos, que é o departamento responsável pelas sanções contra a Huawei, contra qualquer empresa, né, no mundo, ela estava visitando a China, né? Ela estava aqui em Pequim, Xangai e tal. E aí, cara, essa coisa dos chineses, eles são foda, porque o jeito deles de fazer política, eles fazem as coisas, eles não falam. Então, eles lançam o Huawei, o Mate 60 Pro, com o chip chinês, com a Raimondo aqui, mas eles não falam nada, não fizeram nenhuma associação, tá aqui, ó. Tanto que o grande meme da semana nas redes sociais chinesas era uma foto da Gina Raimondo com o Huawei, né? E assim, tipo propaganda, né? Bom, como foi possível? Foi possível do jeito que a gente já estava conversando, né? Há uma campanha nacional
de mobilização de recursos humanos, de recursos financeiros, das empresas, do Estado, para esse objetivo. Né? E eles conseguiram um primeiro, o que eles conseguiram agora foi fazer um chip de 7 nanômetros, que a China ainda não tinha conseguido fazer com tecnologia própria. Né? Mas, assim, para vocês terem uma ideia, não acabou essa batalha. Porque, por exemplo, agora mesmo a Apple lançou o novo iPhone 15 com chips de 3 nanômetros já, porque são chips da TSMC, que é a empresa taiwanesa, que é a mais avançada, é a vanguarda da produção de chips no mundo hoje. Então, de fato, do ponto de vista dos celulares, ainda essa batalha vai continuar. Agora, de fato, foi um feito histórico, né? E tem umas coisas interessantes acontecendo, Miguel, que também são as contradições nos Estados Unidos, né? Entre as empresas estadunidenses e o governo dos Estados Unidos. Porque tem um grande problema, né? Essas sanções, elas, claro, atingem a China, atingiram a Huawei, como você disse, né? A Huawei chegou ali no final de 2020, a Huawei estava chegando no primeiro lugar na venda de celulares, ultrapassando a Samsung, ultrapassando a Apple mundialmente, e ela despencou para o 10º, porque ela parou de poder fazer telefones 5G, e parou de poder usar a Play Store do Google, porque também o Google também foi bloqueado aqui para a Huawei. Mas, enfim, isso foi um golpe para a Huawei, mas está sendo um golpe muito grande para as empresas dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, quem é o grande mercado de chips hoje no mundo? É a China. A China compra mais de 30% dos chips que são produzidos no planeta Terra hoje. Então, por exemplo, uma empresa como a Qualcomm, que é uma das grandes empresas de chips do mundo, para vocês terem uma ideia, no ano passado, de todo o faturamento mundial da Qualcomm, mais de 62% do faturamento da Qualcomm foi de vendas aqui na China. Né? A Texas Instruments também, que é outra grande, 48,2%. Né? E a NVIDIA, que é outra grande empresa, o CEO da NVIDIA, nos últimos meses, deu várias entrevistas dizendo, olha, a gente está fazendo aqui uma gambiarra para poder passar pelas sanções dos Estados Unidos e continuar vendendo chips para a China. Na verdade, eles pegaram um chip mais avançado, fizeram uma gambiarra, um downgrade no chip, e continuaram a vender para a China. Inclusive, hoje, nesse momento, a Associação de Fabricantes de Chips, de semicondutores dos Estados Unidos, está fazendo um baita lobby no Congresso norte-americano para que os Estados Unidos não aumentem as sanções e recuem, inclusive, nas sanções contra a China. Então, também é isso, também tem essa contradição interna dos Estados Unidos, que não vai ser fácil, não tem sido fácil para a Casa Branca lidar. Agora, do lado chinês é isso, vai continuar. Essa mobilização vai continuar. E vou dizer mais. Vou anunciar aqui, daqui a 3 meses a gente volta a falar sobre isso, porque já está rolando aqui, eu tenho uns amigos tech aqui na China, que estão super ligados nessa questão toda. Eles estão dizendo o seguinte, já está rolando rumores, ainda não é uma confirmação, mas jamais vai haver uma confirmação antes do anúncio oficial, mas já há rumores de que a China está para anunciar um novo grande feito, que é o seguinte, qual que é o problema da China, além dos chips? É a máquina de litografia que faz os chips. Isso a China não faz ainda. Quem tem praticamente monopólio sobre isso é uma empresa holandesa chamada ASML, que, por sinal, os Estados Unidos, nos últimos meses, fizeram baita pressão no governo da Holanda e na empresa para que eles parassem de vender as máquinas mais avançadas que fazem os chips de 7 nanômetros e fazem de 3 nanômetros, parassem de vender para a China. Ora, o que a China está para anunciar? A China está para anunciar a fabricação dessa máquina de litografia na China. Se isso acontecer, Miguel, aí, bicho, aí é abrir porteira, porque aí a China vai poder começar a fazer, de fato, em massa, uns chips de 7 ou menos, ou menores ainda, de 7 nanômetros ou menores. E é isso que está aparecendo
que está para ser anunciado aí, enfim, a qualquer momento, nos próximos meses. E isso vai ser um grande feito. Muito bom, muito bom. Você falou uma coisa interessante, que a China faz, não fala, né? É a tradição cultural realmente da China. Por exemplo, até hoje não se sabe os relatórios internacionais sobre poderio bélico, por exemplo, dos países. Eles sempre falam que eles não conseguem saber o poderio bélico da China, que ela não tem tradição de informar, né? Tem alguma coisa básica que se sabe, evidentemente, mas há muito segredo em relação a isso. Eu continuo estudando bastante a história da China. Estou terminando de ler o livro daquele americano, Kissinger, né? Sim, esse livro é importantíssimo. On China, sobre a China, que é interessante. E é interessante porque mostra também como a China sofreu para chegar onde chegou, né? Como a guerra civil foi devastadora, e como todas as potências ocidentais, porque muito se fala sobre colonialismo, a China ela foi assediada basicamente por todas as potências ocidentais, né? Eram todos ao mesmo tempo querendo devorar a China. E outra coisa que sempre me chama a atenção é que a China tem uma história com os Estados Unidos em particular, porque dentre todas as potências, né, teve a França, teve a Inglaterra, a Alemanha, todas as potências tentaram devorar a China, Japão, né, todas muito agressivas. Agora, quando os Estados Unidos entra, é o mais agressivo de todos, porque ele, sobretudo, ele financiou até o último momento o Chiang Kai-shek, né? Exatamente. Toda o Chiang Kai-shek ele era financiado pelos Estados Unidos. Exato. Taiwan foi financiado pelos Estados Unidos, né? Até hoje, né? Taiwan é protegida pelos Estados Unidos. Né? Cada vez mais, né? Exatamente. E tem todas essas tensões. Só que nesse momento, eu acho que seria, pelo que a gente analisa, pelo que a gente conhece do que é a China hoje, porque essas conquistas tecnológicas, por exemplo, o microchip, os 7 nanômetros, né? E logo aí o de 3, mas não só isso, também os avanços da inteligência artificial, né, que eu leio bastante relatórios sobre isso. A China já está em primeiro lugar no mundo em produção de patentes sobre inteligência artificial. Exatamente. E tudo isso, computação quântica, grandes avanços, né? Inclusive, recentemente divulgaram uma etapa lá, uma etapa nova que os cientistas chineses conseguiram em computação quântica. A computação quântica é fundamental porque para você gerenciar a inteligência artificial, você tem que ter um supercomputador, né? E um computador quântico seria isso. E isso aí tem tudo a ver com o poderio militar, porque hoje em dia as guerras, né, as novas guerras, sobretudo guerras entre potências, uma coisa é, por exemplo, a guerra de Israel e Palestina. Isso aí não dá nem para chamar de guerra, né, na realidade. Mas, por exemplo, um conflito entre Estados Unidos e China, que já existe, é frio, é uma nova Guerra Fria, não dá para negar que existe. Hoje, antigamente, a guerra fria entre Estados Unidos e a União Soviética era quem tinha mais bomba atômica. Essa era a guerra fria. Agora é quem tem mais tecnologia, né? Inteligência artificial, produção de microchip e tecnologia espacial. E tudo isso a China está avançando de uma forma espetacular. Agora, como é que os Estados Unidos é visto na China? Você que está aí na China, sempre está conversando, em contato com os chineses, como ele é visto, na sua opinião? Ótima pergunta, Miguel, porque essa questão tem uma história, uma mudança que vem acontecendo recentemente, né? Porque, assim, quando a China abriu, fez a reforma e abertura lá no final dos anos 70, qual que foi a tática da China? A China precisava de duas coisas, precisava de capital e de tecnologia para desenvolver as forças produtivas, porque a China era um país ainda relativamente atrasado em 1978. Ora, onde ela podia conseguir isso? Só podia conseguir isso com os Estados Unidos e com a Europa, né? E principalmente com os Estados Unidos. Então a China, na verdade, se abriu muito para os Estados Unidos e para a Europa. E, claro,
com a chegada do capital, com a chegada dos investimentos, chegam também as ideias, né? É um pacote, né? Não vem só capital e tecnologia, vem as ideias e vem a cultura. Então, de fato, houve um processo, diria, de americanização da cultura urbana chinesa entre os anos 80 e até recentemente, até hoje, eu diria até, muito forte. Eu, quando eu mudei para cá em 2020, quer dizer, eu não conhecia muito pouco, né, sobre essa questão mais cotidiana da China, a gente discute geopolítica, grandes dados econômicos e tal, mas quando eu vim para cá, eu me assustei um pouco até, eu não esperava que fosse encontrar uma juventude tão americanizada, com todas as marcas e, né, as músicas e tudo isso. Agora, o que vem acontecendo nos últimos anos, justamente esses últimos 3 anos, né, 2 anos, acho que porque coincide com o avanço, né, com a escalada de ataques dos Estados Unidos, desde da guerra tarifária, da guerra comercial, depois a questão do Covid, né, e toda a demonização que foi feita da China e tal, vem causando um fenômeno muito, eu acho que vai profundo aqui, que é justamente o desencantamento, né, sobretudo estou falando aqui da cultura urbana, o desencantamento dos chineses com os Estados Unidos, porque, claro, imagina, você um país que todo dia fala mal do seu país, demoniza, inventa mentira, né? Claro, as pessoas começam a ficar meio, né? Começam a ficar ofendidas, né? E, de fato, os setores, inclusive os setores mais pró-Estados Unidos aqui na China, os setores mais liberais, o pessoal mais, né, ligado à economia, a negócios, esse pessoal, mesmo aqueles que continuam nutrindo um amor pelos Estados Unidos, e tem muito ainda, esse pessoal está calado, porque a situação está ficando insustentável, né? Os ataques são diários, são perversos, são mesquinhos, né? Então, a gente percebe que há, ao mesmo tempo, um movimento também de resgate da cultura chinesa tradicional. Isso é interessante. A juventude, por exemplo, tem uma moda aqui que é vestir roupas da dinastia Han, que é de 2.000 anos atrás, chama Hanfu, né? Virou uma moda entre os jovens. Você anda na rua, assim, no metrô e tal, tem lá. Isso é mais, por enquanto, mais as moças do que os rapazes, mas também tem rapazes que usam, mas você vê isso. Então tem uma valorização muito grande, e isso também é parte da construção política do governo chinês, né, de resgate da cultura chinesa, de revalorização da cultura chinesa. E tem, inclusive, aqui, Miguel, uma coisa muito interessante. Já tem um conceito que o próprio governo já usa, e você vê isso na mídia, que é de desocidentalização. Isso eles estão começando a crescer esse debate aqui, que é justamente isso que você está falando, essa pergunta sobre como é que eles lidam com os Estados Unidos, a cultura e tal. Isso tá crescendo, né? E você vê isso expresso em várias, por exemplo, cinema, né? O cinema até 10 anos atrás, ou 6, 7 anos atrás, os filmes de maior bilheteria na China eram filmes de Hollywood. Isso está acabando. Hoje os filmes de todo, assim, eles têm aquela coisa aqui, os feriadões, né? Então todo feriadão, eles têm feriado de 4 dias, 5 dias, tivemos agora um de 8, que foi ótimo, deu para viajar para fora até, aqui perto. Sempre tem os lançamentos, né? Ora, nos últimos 2 anos, todo feriadão, os filmes mais vistos são chineses. E isso está acontecendo, isso, já virou uma norma, né? A gente teve aí no ano retrasado a Batalha do Lago Tianjin, que é aquele filme, né, sobre a Guerra da Coreia, que foi a maior bilheteria da história do cinema chinês, né? Então, eu acho que em vários aspectos a gente percebe isso. A gente percebe que, de fato, tá se criando um distanciamento cada vez maior entre os chineses e a cultura ocidental e a cultura estadunidense, principalmente. Muito interessante. Dá o nome de novo desse filme sobre a guerra na Coreia. Sim, deixa eu ver. É a Batalha do Lago Tianjin. Aí é CANG
Jin. Tá. Dá para achar no YouTube. Depois eu posso te mandar o link, você pode botar aí para o pessoal. No YouTube tem uma versão com legenda em português, se não derrubaram ainda, mas eu recebi um dia desse. É um filme muito. Assim, é um filme, são 3 horas. Do ponto de vista estético, fílmico, eu sei que você gosta muito de cinema e acompanha, não é um grande filme. Acho que poderia ter uma história, um roteiro melhor. Mas esse filme ele tem um caráter histórico, Miguel, porque é um filme. Imagina, é uma batalha. A Batalha do Lago Changjin foi uma batalha entre o exército chinês e os Estados Unidos. Né? Os coreanos, essa batalha eles não participaram. E o mais impressionante do filme, imagina, nós crescemos vendo filme americano de guerra, né? Então, bom, tudo bem, tem os filmes críticos sobre a Guerra do Vietnã, mas vários filmes que são os marines, né? Os mocinhos que vão lá lutar contra os ditadores, libertar os povos do mundo, aquela balela, né? Que a gente é formado nisso. Ora, a gente nunca viu um grande filme, uma grande produção em que os marines são os vilões, que é o que eles são, né? Que é o que eles são historicamente, né? Que eles invadem, devastam países, praticam genocídios e saem impunes. Ora, esse filme é uma produção de 200 milhões de dólares, né? Que teve uma arrecadação de quase $1 bilhão aqui na China, e que é o ponto de vista do Sul, né? É o ponto de vista do invadido, né? Que no caso, enfim, a Coreia, mas a China também. Então, assim, tem uma coisa para mim nesse filme que foi catártico, porque são 3 horas de guerra e os bandidos são os marines. São 3 horas de matança de gringo, basicamente é isso o filme, né? Então, é isso, é um filme que a gente nunca viu, né? Nesse nível de produção. E aqui isso é fantástico, Marcos, isso é tão importante. Sabe que o meu sonho é isso. Um dos meus sonhos, por exemplo, é ver um filme sobre a Guerra do Vietnã de alto nível, grande produção, feita pelo Vietnã. Isso Exatamente. Que eu queria ver. Porque a guerra do Vietnã, cara, imagina quanto heroísmo não tem ali. Quanta história de heroísmo não tem naquele negócio, cara. Mesma coisa sobre a China, né? Porque, por exemplo, você falou sobre os filmes americanos críticos. Claro, a gente já viu todos esses filmes, né? Alguns filmes realmente maravilhosos, Platoon, Apocalipse Now, Nascido para Matar. Sim, são vários filmes muito críticos, né? Talvez porque a arte ela tem alguma característica própria que não adianta fazer filme bobo, chapa branca em relação aos Estados Unidos, que não fica bom, né? Não fica bom. E até mesmo o Walter Benjamin tem um livro sobre isso, né? Que ele fala como o capitalismo, quando ele atinge uma autoconfiança tão grande, ele fala isso isso aí é década de 20, 30. 20, 30. Né? Tinha uma autoconfiança tão grande que ele tanto poder que ele se dava ao luxo de financiar a arte revolucionária. O Walter Benjamin vai estudar isso. Tanto que ele vai falar sobre os romances revolucionários, romances sobre a Revolução Francesa, sobre as rebeliões dos operários na Europa. Né? Agora, a gente sabe também, né, já são décadas de estudos sobre cultura, né, Escola de Frankfurt, tudo, que como que subrepticiamente aquilo você estabelece um controle sobre a cultura. No caso dos americanos, esses filmes são filmes maravilhosos, só que eles acabam o resultado final? O resultado final porque os americanos, mesmo com as boas intenções, fazendo um filme bom, crítico, eles retratam os vietnamitas como os bobinhos também, acabam retratando só os camponeses, né, inocentes, sendo massacrados. Eles não vão falar sobre os grandes líderes, não vão ser os personagens principais, as lideranças vietcongues, né, os líderes comunistas. Você nunca viu Ho Chi Minh no filme, nem no filme mais crítico do Hollywood, né? Exato, e personagens altamente sofisticados, né? Não eram camponeses rudes
e analfabetos, personagens altamente sofisticados. O Ho Chi Minh tem uma história incrível, até no Brasil ele teve. Morou na Lapa, morou em Santa Teresa, bicho, trabalhava na Lapa de garçom, essa história é sensacional. Meu Deus. Imagina, não digo nem filme, dá uma série com 7 temporadas. Né? 7 temporadas sobre a guerra no Vietnã. Só uma coincidência, Miguel, só para uma anedota aqui. Eu não sei se você está vendo ali em cima da bandeira do Movimento Sem Terra, tem um chapéu. Eu acabei de ir para o Vietnã, cara. Passei o feriadão lá agora. Então você trouxe o Vietnã aí, eu estou aqui ainda pirando com as coisas que eu vi lá, com os museus, com a história da guerra, das guerras, né? É uma história sensacional, impressionante. E é isso, a gente precisa ter mais. Não sei se eu estou até procurando agora, a gente fez amizade lá, procurando ver se a gente acha uns filmes vietnamitas sobre a guerra para começar a assistir e espalhar, porque de fato a gente não tem acesso muito, né? Depois veja, às vezes tem livro, entendeu? Tem um livro, aí você vê se consegue um romance, por exemplo. Eu estou descobrindo uns romances bons sobre a Revolução Chinesa. Também não chega no Brasil isso. Exato. É raro. Não chega. Eu tenho o Sorgo Vermelho, né? Sorgo Vermelho, que é um romance que eu estou lendo espetacular. E tem um outro também que é Red Crag, né? Que são os caranguejos vermelhos, uma coisa assim. Que é um livro, um romance, isso aí sobre a Revolução mesmo. Né? É escrito por um chinês, os dois são escritos por um chinês. Né? Porque tem, por exemplo, tem uns autores chineses que fizeram livros bons sobre a China. Tem o mais famoso de todos, o livro do André Monroe, né? Que é o primeiro livro dele. Sobre a Comuna de Xangai. Sobre a Comuna de Xangai. Eu estou lendo um livro de espionagem sobre a história do serviço secreto chinês, de um francês. Depois você me passa isso aí, bicho. Depois isso é sensacional. É espetacular, porque tem a história. O serviço secreto chinês tem uma história espetacular. Cara, os comunistas, eles infiltraram dentro da cúpula do Chiang Kai-shek. O secretário do Chiang Kai-shek era comunista. Até a máfia de Xangai, o secretário da máfia de Xangai era um comunista infiltrado deliberadamente, não era coisa assim sem querer, não. Tudo preparado. O serviço secreto chinês nasce no primeiro dia, porque você tem a reunião em Xangai, reunião com 11, acho que se não me engano, 11. Menor do que 13. Foram 13, né? Que o Mao Tse Tung veio também. Aí eles quase foram presos, quase mataram na raiz, porque os russos estavam sendo seguidos. Não eram nem chineses, eram 2 russos que estavam sendo seguidos. Eram 2, um era holandês e o outro russo, mas aí imagina, 2 brancos ali no meio, não tinha muito ali, né? Naquela corriola ali. Aí os caras falam, tem alguma coisa errada aí. Seguiram. É muito louco. Sabe uma coisa louca, Miguel? Essa história é sensacional, isso mesmo, eles quase foram pegos. E a coisa mais louca é o seguinte: o lugar onde foi feito o primeiro congresso foi na casa de um professor da universidade, porque era o lugar mais seguro, professor e tal. Só que a casa dele fica, Miguel, a tipo 300 metros do quartel-general da polícia francesa. Ainda tem mais essa, assim. Hoje os lugares estão aqui em Xangai ainda. Você vai no lugar. Mas foram os franceses. Foram os franceses que quase foram os franceses. Só que exatamente, são 300 metros, então eles estavam muito ligados no movimento. Só que aí a contra-inteligência dos comunistas descobriu que eles iam lá dar a batida na casa e saíram antes. E aí eles fogem para Jiaxi, que é uma cidade próxima de Xangai, e aí eles alugam um barco. E aí o último dia do congresso é num barco. Então o Partido Comunista foi fundado num barco no Rio por questão de segurança. Já começa aí a história sensacional. Agora a gente cresce muito rápido, porque pouco tempo depois o Partido Comunista já tem 100 mil simpatizantes, né? E Xangai, por exemplo, Xangai era uma cidade tipo um grande cabaré, né? Tipo Cuba antes da Revolução, é uma cidade com uma vida cultural e muita prostituição, muitos cabarés, muitas prostitutas eram infiltradas. Eles pegavam muita informação também, outra história interessante. E aí eles montam várias redes de espionagem.
com milhares de informantes em toda a China. É espetacular como é que eles conseguem, por exemplo, na guerra do Chiang Kai-shek contra os comunistas, eles conseguiam saber antes onde que o Chiang Kai-shek iria atacar, entendeu? Então, e o interessante, porque mesmo depois, que evidentemente você conhece a história, o Stalin, ele sugeriu fortemente que os comunistas se aliassem ao Chiang Kai-shek. O Chiang Kai-shek inicialmente não era anticomunista, até porque o outro anterior lá, o fundador da República Chinesa, Sun Yat-sen, ele era amigo dos comunistas, era um cara de esquerda. E o próprio Chiang Kai-shek, ele manda o filho estudar na União Soviética. Ele manda o filho. Então ele era um cara... Então, ele não era um cara anticomunista, só que em algum momento ele rompe. Ele rompe e ele atraiçoa, né? Exatamente, em 27, porque essa aliança ela aconteceu entre... O Partido Comunista é fundado em 21, e logo em seguida eles entram para o KMT, o Kuomintang, que era o Partido Nacionalista. Acho que em 23, se eu não me engano, eles entram. E aí, entre 23 e 27, o Partido Comunista está dentro do Kuomintang. E aí, em 27, justamente, quando o Chiang Kai-shek rompe, trai o Partido Comunista e ordena um massacre em Xangai, onde mais de 5 mil comunistas estão mortos em poucos dias, né? E ali quase... E aí depois eles, enfim, vai em Guangzhou, vai para outras cidades, é um massacre, e de fato, quase o partido aí também, quase o partido foi esmagado, né? Ficou para a história os nomes horríveis, campanha de extermínio. Era campanha de extermínio, era para matar, exterminar totalmente. Mataram muita gente. Mas você vê, os serviços secretos comunistas continuaram presentes em Xangai, mesmo depois do massacre, no auge do massacre, conseguiram salvar vários comunistas, né? E realmente, imagine filmes sobre isso, quantidade de filmes que podem ser feitos sobre isso, né? Com a tecnologia moderna, com cinema com grande produção. E os chineses estão aprendendo ainda. Tem muito filme, isso é uma coisa muito interessante. Nesses últimos 10 anos, isso tem muito a ver com a política do Xi Jinping, foram feitos muito filmes sobre a história do Partido Comunista, da fundação, tem filme para tudo, assim. E filmes muito bons até, viu? Assim, produção, roteiro, e são filmes extremamente populares aqui. Passam no cinema, os cinemas lotados. Depois eu posso te passar também, tem vários, assim, tem pelo menos uns, sei lá, nos últimos 3, 4 anos que eu tô aqui, acho que pelo menos uns 5, 6 filmes, aí mais ou menos contando essa época, entre os anos 20 e os anos 40, interessantíssimo. E é isso, tá? Esse tipo de coisa que é a política cultural do governo do Xi Jinping. É resgatar a história da revolução, a história do partido, né, as origens do maoísmo, e isso tem crescido muito aqui, tá? Cada vez mais popular esse tipo de produção cultural. Eu imagino, acompanho também, mas é fácil imaginar, porque quando, por exemplo, a narrativa dominante, quando a China começa a crescer muito, muito rapidamente, a narrativa dominante no Brasil, por exemplo, mas no mundo ocidental, a China não é mais comunista, a China é capitalista, né? Aí, beleza, né? E, de fato, você mesmo mencionou um processo de americanização grande na China. Agora, conforme a China vai crescendo e não para, né? Em algum momento os americanos, não é possível. Os caras não vão parar, não. Era para ter parado já. Aí começa a crescer. Aí começa a dar medo nos americanos, né? Porque eles têm essa coisa de só eles podem ser bonzões. Então começa a ter medo. E aí começam as sanções. Quando começam essas sanções e essas agressões, é evidente que isso vai repercutir politicamente na China. Aí quando você vai ver, os Estados Unidos não devia ficar provocando a China com essas sanções. Porque a história da fundação da China moderna é uma história de contraponto ao imperialismo americano. Entendeu? Então, se eles começarem a provocar, na realidade, vem à tona mais rápido essa história, uma história recente, uma história que tem muito sobrevivente ainda, né? Muitos chineses que viveram isso, porque a China é a revolução mais contemporânea, é a Revolução Chinesa. A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa é no século XIV, sei lá, a Revolução Inglesa. A Revolução Francesa, no século XVIII.
né? Americano também. A China é mais recente, né? E é uma revolução ainda, de certa forma, em curso. Exatamente. Está acontecendo. E aí, uma coisa que eu até separei aqui, quando eu caí, saiu. Deixa eu botar uma coisa aqui que é interessante. Sabe que é um assunto que eu gosto muito e que eu acho que é uma coisa que realmente impressiona muito o mundo, né? Que é os trens de alta velocidade. Aí, de vez em quando, eu pesquiso sobre isso. Aí, por exemplo, comecei a pesquisar hoje, agora para a nossa conversa aqui, ver o que tem de novo. Cara, descobri outra coisa nova. Agora. Entendeu? Eu vou botar o play, tem som. Qual que é isso? Tem uma musiquinha. Eu não quero ouvir a musiquinha. Mas deixa eu contar, então, sobre isso aí. Um vídeo de abril, mas eu só vi agora. É o maglev. Isso aí. Só que isso não é o maglev apenas. Esse é o maglev ultra rápido, que é diferente do high speed. Tem o high speed e tem o ultra high speed. Esse é o ultra high speed. Esse aí, eles estão testando com velocidades de 1.000 km por hora. Ah, não, para com isso. Que isso? Porque Sabe eles estão para lançar o de 600, né? Sim, 2025 vai inaugurar o de 600 km por hora. Isso aí, ó. Exatamente. Puta, 1.000 km, mas isso é um avião, pô. 1.000 km por hora é um avião. Um avião rápido. É avião rápido, né? Avião rápido, tem mais que avião. Isso aí é o seguinte, eu conheço, eu sei que trem é esse. Eu não sabia que eles tinham tão avançada nisso. Porque eu comi mosca. Porque, por exemplo, eu sei que tem esse projeto, que isso aí tem até outro nome, só que eles não usaram esse outro nome, que é um trem de tubo. Só que eles testaram, porque o maior problema para um trem adquirir alta velocidade é a fricção. Claro. Né? É a fricção do ar. Claro. A fricção do trilho e do ar. Né? O do trilho, eles já resolveram, de certa forma, com maglev, levita. Claro. Né? Claro. E não tem fricção no trilho. A magnética, ele flutua. Já tem. Claro. O maglev, inclusive, existe há 20 anos, ligando o aeroporto de Xangai ao centro de Xangai. E agora eles querem inaugurar, se não me engano, uma linha maior, uma linha grande. 2025 vai ser Pequim-Xangai. Exato, a linha Pequim-Xangai. É o maglev, que você no trem não balança, é espetacular. Né? Vai ser 2 horas e meia. Vai ser 2 horas. Hoje é 4 horas e meia, Pequim-Xangai. Esse maglev vai ser 2 horas e meia. O avião dá quase 2 horas, cara. Então vai ser muito, assim, muito melhor, muito mais conveniente pegar o trem e pegar o avião. Sabe que é a mesma distância entre o Rio e Brasília. E São Paulo e Brasília também. Mesma distância. Né? Imagina você ir de um trem desse, Rio-Brasília, em 2 horas e meia. Sensacional. Né? Sensacional. Aí o Brasil tem que pensar grande, mas enfim, esse outro trem aí, que é o trem, ele é um tubo a semivácuo. Então, ele não tem a fricção do ar, é o maglev no semivácuo. Então, ele não tem a fricção do ar, por isso que ele vai mais rápido que o avião, porque o avião tem a fricção do ar. Exatamente, né? Mas na verdade ele é porque o avião também tem isso, né? O avião, quando ele vai muito alto, a 10 mil metros de altura, a fricção do ar é bem menor do que no solo, né? Então também aí o avião ganha. Agora, se você consegue reproduzir um ambiente sem ar ou com pouco... Puta, sensacional. Mas é isso, Miguel, é impressionante. A gente está aqui na China, toda semana tem um negócio, assim, mirabolante. Você fala, caraca, como é que os caras conseguiram fazer isso? Toda semana tem um anúncio, aí eles estão, por exemplo, energia nuclear. Eles estão desenvolvendo uma nova tecnologia que, em vez de usar o urânio, vai usar o tório. Isso permite, por exemplo, fazer unidades muito menores e não precisa de água porque você vê que as usinas nucleares são sempre próximos mar, lago, porque precisa de muita água para resfriar. O tório não tem esse problema. Então você pode fazer no meio do deserto. Eles estão construindo uma usina no meio do deserto, pequena. Então você pode fazer várias unidades, não precisa ser grandes coisas concentradas. E já eles vão inaugurar daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos.
estão começando a usar essa nova tecnologia nuclear. Então é isso, assim, é impressionante. Muito menos lixo. Tório gera muito menos lixo nuclear. Exatamente. E eles estão pesquisando, não sei se essa vai ser, mas a China está muito avançada. Eu tenho lido, eu leio o South China Morning Post, eu leio todos os jornais chineses principais que estão em inglês, eu leio. E eles estão avançando muito nisso, e então à frente, no mundo também, a China, na produção de fusão nuclear. Fusão. Fissão é que existe. As usinas, elas são de fissão, que é separar o átomo. Exatamente. A fusão é juntar o átomo. É como o Sol, como as estrelas fazem. É outro nível. É o sonho da humanidade. Já desde o início, desde do Einstein, era o sonho de usar a fusão. Só que eles não conseguiram, é muito mais difícil. Então, faz a fisão. Mas porque a fusão gera 1000 vezes menos lixo, muito mais energia, né? E a China está avançando nisso. E a fusão se usa o tório. Mas não sei se essas aí que vão fazer já é com fusão, mas a China está muito avançada nisso. Cara, isso aí é o sonho, Marco, porque isso aí, a energia da fusão, você sendo mais limpa, né, tendo menos risco de vazamento radioativo, você resolve o problema de energia no mundo. Né? Você resolve. Exatamente. Né? Agora, Marco, eu vou liberar você e liberar a mim também. A gente tinha combinado fazer 20 minutos, já são 42 minutos, passa muito rápido. Passa rápido. Terminar antes de chegar. Pauta muito boa. E é sempre muito bom conversar contigo. Tá? Excelente. Então, forte abraço aí. Maravilha. E a gente se vê. Abração e, bom, estamos aqui para a próxima quando você quiser. Valeu. Abraço, Marco. Valeu, Miguel. Tchau, tchau.